6h33, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E nesse fim de semana teve jogo decisivo pela 7ª rodada do Amazonense. A partida foi entre o Manaus e o Fast e mesmo vencendo o tricolor, o Manaus se despediu da primeira fase do Barezão. O primeiro tempo começou com o Manaus FC otimista. Com sede ao gol, o atual bicampeão do Barezão precisava de uma vitória contra o líder já classificado, Fast Clube. A partida teve várias chances desperdiçadas pelas duas equipes. E no finalzinho do primeiro tempo, Jefferson abre o placar, mantendo a equipe do Manaus na primeira fase da competição. No segundo tempo, o Fast continuou desperdiçando as oportunidades de gol. Mas, quando o jogo estava esfriando, Vandinho, com um chute de fora da área, ampliou o placar. 2-0 para a equipe do Manaus. O Manaus ainda tentou o terceiro gol, mas desperdiçou as chances. E outras oportunidades ficaram também nas mãos do goleiro Roger. Mas quem aproveitou foi o William, diminuindo o placar para a Fast Clube. Porém, não foi suficiente. Placar 2-1 para o Manaus. Apesar do alto desempenho, a equipe também dependia do tropeço do Penarol, que jogava em casa contra o Sul América. O resultado foi que o Penarol ganhou e o Manaus FC está fora da primeira fase do Barezão. Hoje nós mostramos nosso valor, para não deixar dúvida para ninguém. Ganhamos o líder do campeonato, E hoje nós saímos derrotados, saímos tristes, mas sabemos da nossa força, vamos descansar. Quarta-feira já tem a semifinal, independente do adversário. Nós vamos trabalhar bem, nós vamos descansar. Eu estou muito feliz de estar na frente de artilharia, de estar podendo fazer gol. Agradeço a Deus e agradeço aos meus companheiros que têm me ajudado bastante. E agora o assunto é saúde. Na última sexta-feira, cerca de 60 mil comprimidos do antiviral Tamiflu, enviado pelo Ministério da Saúde, começaram a ser distribuídos nas redes municipais e estaduais para reforçar o estoque nas unidades. A Suzano já tinha disponibilizado 49 mil comprimidos para combate a H1N1. O medicamento é indicado para o tratamento de pessoas que já tiveram o diagnóstico confirmado e com a indicação médica. De acordo com o boletim epidemiológico da Síndrome Respiratória Aguda Grave, até o momento foram registradas 15 mortes por H1N1 aqui no Amazonas. E por falar nessa gripe, depois da confirmação de 15 casos de 15 mortes pela gripe, a população, no intuito de se proteger, saiu à procura do álcool gel nas drogarias da cidade. A procura foi tanta que tem drogaria que está com o estoque zerado agora. Esse era o local onde ficava exposto o álcool em gel nessa drogaria. Agora está vazio. Está tendo muita procura. O álcool gel, ele não tem muita saída. Então, aqui na ponta, aqui nas drogarias, nós não estamos com estoque, Então, ontem eu tinha 12 álcool gel, hoje já não tenho mais. Na drogaria do Armando, o estoque era baixo. Afinal, antes do surto da gripe, não era um produto muito procurado. Tinha cerca de 10, 12 unidades. Agora, ele pediu 300 unidades da distribuidora, que chegou bem no momento em que estávamos gravando. Mas não veio a embalagem de 440 ml, apenas o pequeno, de 60 ml. Isso porque as distribuidoras também estão tendo dificuldades para atender a demanda. Então, o estoque também não é tão alto nas distribuidoras. Então, elas já devem estar fazendo pedido. Esse álcool gel não deve vir de avião, deve vir de carreta, Então, deve demorar uns 30 dias. No Amazonas, já são 39 casos confirmados e 12 mortes pela gripe H1N1. Além do álcool em gel, outras medidas podem ser adotadas para tentar evitar o vírus da influenza. Lavar as mãos e o rosto regularmente, evitar aglomerações e, claro, ao primeiro sinal de gripe, procurar um posto de saúde. E tossir da maneira certa para não correr o risco de espalhar o vírus. Ter cuidado quando vai tossir, usar a etiqueta da tosse. Tossir no antebraço, ou seja, não nas mãos e depois de cumprimentar. Tossir no antebraço e imediatamente evitar sempre lavar as mãos. E chegou a hora da nossa interação ao vivo com a Rádio FM O Dia.
Vem comigo que a gente vai conversar com o Emanuel Cardoso, que está lá na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Oi, Adriane, muito bom dia para você, bom dia para quem te acompanha aí na TV A Crítica. Por aqui a gente segue falando de uma visita que foi feita pelo governador e vice-governador. Eles foram pessoalmente nesse carnaval lá no Hospital João Lúcio e o Hospital Infantil da Zona Leste. Presenciaram alguns problemas, o que já era de se esperar. Mas o bom de quando você identifica esse problema em loco é que pode ser resolvido muito mais rápido, né? Que às vezes demora a chegar aonde tem que chegar o problema, o relato dele, enfim. Foi o que aconteceu nesse fim de semana. Entre os problemas identificados, que foi relatado pelo governador e vice, hein, Emanuel? Muito calor e desconforto para os pacientes. Imagina, Adriane, as pessoas que já estão doentes, já estão enfrentando um problema de saúde, estarem dentro de uma unidade de saúde com, além de enfrentar a doença, ter que enfrentar o desconforto. Bom, foi isso que o próprio governador do estado verificou no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, ali na zona leste da cidade, que é uma das principais referências em atendimento à população. Quando eu falo referências, é local que realmente recebe a demanda. E essa visita ocorreu no domingo. Eu tenho certeza, Adriane, que se o governador visitasse outras unidades de saúde da cidade, ele teria visto muito mais problemas. Só no João Lúcio, cerca de 20 aparelhos de ar-condicionado precisam ser substituídos. Uma outra coisa que foi constatada pelo governador e pela equipe dele que estava acompanhando essa visita, inclusive o próprio vice-governador, que é o secretário de saúde, é a situação do atendimento nos corredores, que, de acordo com palavras do governador, cerca de 70 pessoas eram atendidas, estavam nos corredores. Esse número foi reduzido para 25, mas ainda há 25 pessoas nos corredores do Hospital João Lúcio esperando ser esse atendimento, ou melhor, sendo atendidas no calor, do lado de fora dos leitos, enfim. Essas são situações constatadas pelo governador. Ele também constatou que no Joãozinho, no hospital infantil, existe a disponibilidade de leitos, mais do que a demanda atual do hospital, inclusive já nessa preparação que o hospital precisa ter e estar em relação ao H1N1, né, a influenza. Então o governador observou que existe sobra de leitos justamente para fazer esse atendimento. Também observou que a unidade está com 80% dos medicamentos abastecidos. A gente não tem informação, com base naquilo que foi divulgado, se esse 80% é em relação à quantidade do estoque que precisa ter ou à própria variedade, né? A qualidade, os tipos de medicamentos que precisam ter disponíveis na unidade. Mas 80% já é bem mais do que tinha de abastecido nas unidades no início desse governo, no início do ano, quando essa situação foi verificada. Essa é a situação, então, apenas ali do João Lúcio, Adriane, e do Hospital Infantil, que fica ali do lado, na Zona Leste. É o Hospital da Criança, né? A gente tem aí duas situações diferentes. O hospital, no 28 de agosto, superlotado, né? As pessoas aguardando ainda atendimento no corredor, apesar dessa redução de 70 para 25. E lá no Hospital da Criança, que tem capacidade para atender cerca de 130 crianças, tem 80 internadas. Então já não há superlotação, o problema é de abastecimento de medicamentos, que também está sendo resolvido nesse instante. A gente espera que essas providências, essas visitas sejam importantes para mudar essa realidade, né? Porque só de você sair do gabinete e ir ver de pertinho o que a pessoa está sofrendo, o que ela está sentindo, qual a necessidade, já muda bastante a situação. E a gente também, como população, pode fazer denúncias direto na ouvidoria. Todo hospital tem uma ouvidoria, tem uma equipe que recebe as demandas para tentar dar seguimento. Às vezes a gente reclama muito um para o outro, mas não oficializa essa reclamação. E quando a gente não oficializa, é igual boletim de ocorrência. A polícia não consegue fazer mapeamento do problema, qual é a área com maior incidência de determinado problema, para fazer uma ação efetiva. Então é importante também que todo mundo que esteja vivenciando um problema oficialize ali, registre, para poder ter conhecimento geral, né? Porque nem sempre vai ter uma visita, as visitas não vão ser diárias, mas pelo menos quando há esse registro, dá para saber,
o que está acontecendo, né, Manuel? E é bom que essas visitas sejam mais frequentes mesmo, né, Adriana? Porque se nessas unidades foi verificado isso, e nas demais unidades, no próprio 28, como você citou, lá na Zona Leste, no Platão também, nas unidades de saúde como um todo, a gente sabe que na gestão pública existe um problema muito grave em relação ao controle, ao acompanhamento do que os gestores públicos estão fazendo, e quando a autoridade política vai nesses locais, é óbvio que todo mundo quer aparecer, quer resolver a situação, porque geralmente não é o que acontece, e é a população que depende desses estabelecimentos é que fica suscetível, é que sofre com o calor, muitas vezes com o mau atendimento. Isso também precisa ser verificado. Quando a autoridade está visitando, não, todo mundo é bem recebido, todo mundo é bem tratado, né? Por isso é importante mesmo que essas fiscalizações aconteçam. Chamo fiscalização porque essas visitas têm outro nome, né? Verdade. Agora, Emanuel, falando em reforma da Previdência, a proposta apresentada pelo governo federal excluiu a aposentadoria especial dos políticos. Mas antes mesmo dessa proposta ser discutida e votada lá no Congresso, parlamentares aqui do Amazonas já abriram mão desse benefício, né? O que acaba sendo benefício é um regime diferenciado dos políticos para o cidadão comum, e eles aderiram aí ao sistema de aposentadoria de recolhimento do INSS normal. Hoje o Jornal A Crítica traz uma reportagem falando de como cada um, entre os nossos senadores e deputados federais, se portou diante dessa reforma. Exatamente, né? E aí os novatos, a maior parte dos novatos está encabeçando isso, né? O deputado José Ricardo abriu mão da aposentadoria oferecida no plano especial do Congresso Nacional e vai permanecer no INSS, mas além dele também o delegado Pablo tomou a mesma decisão, o delegado Pablo, o capitão Alberto Neto também, além do Marcelo Ramos. Então, esses quatro que são novatos na política federal, no caso do José Ricardo era nosso político aqui local, mas enfim, eles abriram mão da aposentadoria especial que o governo quer tirar com essa nova reforma da Previdência. O deputado Átila Lins, que é um dos deputados mais antigos do Congresso Nacional e o mais antigo na política aqui do estado do Amazonas, ele não optou ao longo dos anos ao sistema do Congresso. Ele tem o plano dele de aposentadoria pelo INSS, assim também como o senador Omar Aziz. Mas Omar Aziz já é aposentado como governador do estado do Amazonas, o período que ficou à frente do governo estadual. Ele não recebe essa aposentadoria agora porque está senador e recebe o salário aí como senador, mas já está aposentado e talvez por isso não tenha aderido a essa aposentadoria especial do Congresso. A informação aqui, Adriane, é porque, de fato, esse é um benefício e é tratado pela equipe econômica do governo como uma das gorduras do sistema previdenciário que precisa ser tirada. E essa é a questão. E quando a gente vê parlamentares se posicionando dessa forma, a gente tem a esperança de que, de fato, essa reforma possa ser, de alguma forma, levada a sério, pelo menos por esses 4 parlamentares que representam aqui, são 4 dos 11 parlamentares que fazem parte da bancada amazonense. A gente sabe que a nossa bancada não é a maior ou a mais expressiva no Congresso Nacional, mas já é alguma coisa, isso já traz alguma esperança que de repente os pares deles tenham esse entendimento da importância dessa reforma para o país e tenham esse tipo de comportamento também, Adriane. O Jornal A Crítica traz a relação de quem vai usar o sistema antigo, né, o sistema de previdência comum e o sistema de previdência do parlamento. É importante que a gente tire essa dúvida lá, verifique, porque é um tanto quanto contraditório. O parlamentar vai lá e vota na nova previdência, né, na reforma que está acontecendo, mas ele vota para os outros. Vou terceirizar essa votação. Eu vou votar para o cidadão comum, mas eu não sou cidadão comum, vou continuar com certas regalias. Então, é importante a gente saber como cada um está se comportando nesse momento, até porque cargo de político, ele é temporário, né? Daqui a pouquinho tem eleição de novo e a gente precisa saber em que cada um deles estão votando, principalmente na reforma da Previdência, que é uma reforma que afeta diretamente todos nós brasileiros, até quem ainda nem começou a trabalhar, nem pensa nisso, vai ser afetado diretamente. É verdade. Obrigada, Emanuel, pela participação. Excelente dia para você. Boa segunda de carnaval. Boa segunda, Adriane. A gente se encontra aqui de volta na quinta-feira, se eu não estou enganado. Na quinta-feira. Tá certo, Emanuel, tá certo. Bom dia. Bom dia.
E olha só, agora a gente vai falar sobre o que funciona nessa semana de pontos facultativos e feriados até o meio-dia de quarta-feira de cinza, tanto aqui no município quanto no estado inteiro. A Tamires Clé está ao vivo e vai trazer essas informações para a gente. Olá, Tamires, durante esses dias só funciona mesmo os serviços essenciais, né? Muito bom dia. Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã no Ar. Pois é, né? Normalmente, nesses feriados prolongados, a gente sabe que alguns serviços essenciais, eles ficam funcionando normalmente, mas os outros realmente já estão fechados. Então, acompanha comigo os horários como é que funciona. O transporte coletivo vai ter uma frota diferenciada. Hoje, só mesmo a frota de sábado, uma frota um pouco mais reduzida, e o mesmo acontece na quarta-feira de cinzas. Na terça-feira ainda é um pouco mais reduzida, vai funcionar com a frota de domingo. Em relação à saúde, só mesmo o serviço de urgência, emergência, os hospitais vão funcionar, as maternidades também funcionam, tudo isso vai estar funcionando normalmente, mas, por exemplo, aqueles serviços eletivos, aquelas consultas em CAIMs, CAICs, fundações de saúde, tudo isso só volta a funcionar na quinta-feira mesmo. E em relação aos bancos, quem deixou ainda para pagar as contas de última hora, não viu, não se preocupa, porque normalmente as concessionárias de água e de energia, as empresas de telefonia, todas elas deixam para ajustar essas datas de vencimento nessa época do ano para depois do carnaval ou antes mesmo. Então, você tem que dar uma olhada na sua conta de luz ou água, que provavelmente a conta vai vencer só na quarta-feira. Mas se você precisa realmente de algum serviço bancário, dá para fazer tranquilamente os mais básicos, sacar dinheiro e tudo mais, caixa eletrônico, você também tem o seu e-banking, no celular, todos os bancos hoje em dia já oferecem essa facilidade para o cliente, então é uma dor de cabeça a menos. É possível também fazer alguns tipos de agendamentos, de transferências para quarta-feira, tudo isso por via eletrônica. Mas o serviço realmente só vai funcionar na quinta-feira, quarta-feira, a partir do meio-dia, normalmente. E aí a gente tem o comércio, para quem ainda precisa comprar o restinho da fantasia, aquele item que faltou, uma purpurina, hoje dá tempo de fazer tudo, o dia inteiro. A maior parte das pessoas realmente está de feriado, então dá hoje para ir tranquilamente para os shoppings e lojas lá no centro da cidade, que vão funcionar tranquilamente normal hoje. Mas amanhã vão funcionar em horário diferenciado. A terça-feira de carnaval, o centro da cidade só vai abrir realmente pela manhã, a partir das 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. E alguns shoppings, eles também escolheram os horários diferenciados. Por exemplo, o Amazonas Shopping vai funcionar a partir do meio-dia até as 9 horas da noite. O mesmo acontece com o Sumaúma. O Ponta Negra só abre às 2 horas da tarde, funciona também até as 9 horas da noite. Mesma coisa o Via Norte. A maior parte desses shoppings só vai realmente abrir pela parte da tarde. Alguns começam meio-dia, outros 2 horas da tarde. E na quarta-feira de cinzas também tem horário diferenciado no comércio. O centro da cidade só vai funcionar realmente pela parte da tarde. Isso já inclui aquelas galerias populares também. É só mesmo a partir do meio-dia até às 6 horas da tarde. Os shoppings também, todos eles, vão abrir a partir do meio-dia. E aí eles escolheram horários diferenciados para encerrar as atividades. Alguns vão encerrar às 9 horas da noite, outros às 10. Tem inclusive um que vai fechar um pouco mais cedo, às 8 horas da noite, ali que é o Grande Circular. Mas, por exemplo, o Manauara fecha às 9 horas da noite e o Milênio vai fechar às 10 horas da noite. Então, dá tempo hoje, pelo menos, de comprar aquela fantasia e deixar esses outros dias aí para dar uma relaxada. Também dá para dar uma passeada, dormir até um pouco mais tarde, até porque os funcionários também merecem um pouco de diversão, precisam descansar um pouquinho, né, Adriane? Isso mesmo, Tamires. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora a gente faz um breve intervalo comercial e volta daqui a pouco. Vamos falar dos casos da área de polícia. Você vai ver que um homem ateou fogo na própria casa. Isso aconteceu lá em Presidente Figueiredo. Dentro da casa estava a ex-mulher dele e os filhos. Aqui em Manaus, no bairro do Japim, um homem foi executado com 11 tiros. Há um instante só, não saia daí que eu volto já já.